Então, eu perguntei o seguinte: você tem ideia, você tem noção aonde esse poder de liderança poderá levar você? Assim, primeiramente, você precisa recorrer à sua imaginação. A sua imaginação pode sim te conduzir a lugares aonde você ainda não esteve. A sua imaginação pode levar você, te teletransportar em pensamento, em desejos, em emoções, para um cargo de liderança. Seja a liderança desse tipo de trabalho que você já conhece, que você já vivencia, seja ele qual for a situação física, do espaço onde você faz essa sua delegação de tarefas, onde você tem esses liderados, onde você tem essa equipe para comandar. Seja esse espaço uma sala, seja esse espaço uma empresa, uma loja, um negócio, um escritório, você pode sim sonhar muito, muito mais que isso. Você pode sonhar com vários núcleos desse setor que você coordena. Você pode sonhar em ter vários desses. Simplesmente com o seu poder de liderança aguçado, avançado, com as suas competências. E hoje, então, com esses equipamentos, com essas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje e que há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, quando eu nasci, o líder não tinha essas ferramentas. Ele não tinha uma sala de videoconferência, ele não tinha um grupo de WhatsApp, uma equipe lá no grupo de WhatsApp tão perto, tão próximo. Entenda, você quer gerar proximidade com a sua equipe, você precisa estar presente no grupo de WhatsApp, não apenas escrevendo. O que é que, inclusive agora, com essa inteligência artificial, já existe até pessoas dando golpe porque clona a tua voz, né? Imagine. Então, hoje ainda dá para você usar sua voz lá no grupo de WhatsApp, a sua imagem numa câmera, na videoconferência, ou até mesmo lá no WhatsApp dando um recado rápido. Você pode usar a sua imagem. Eu acho que ele manda vídeos até 1 minuto e pouco, como eu uso muito a rede social às vezes, e o YouTube também. No YouTube você pode ter como uma rede interna da sua equipe, porque você pode ter os seus vídeos privados. Você pode ter os seus vídeos privados lá, como um treinamento interno do seu time, sabe? Bem interessante. Alguém que faltou numa reunião importante, você pode gravar. Como eu estou gravando esse material agora, simplesmente para deixar guardada essa informação. E se eu precisar novamente, ela já está pronta e me economizando um tempo valioso. Por que que a maioria dos empresários, dos empreendedores e até mesmo dos gerentes, diversos que eu já conheci, não aumentam as suas equipes? Eu já conheci gerente que pode aumentar 2, 3, 4 colaboradores e não fazem isso. Por quê? Porque você sabe, no fundo, você sabe que aumentando uma pessoa, aumenta o seu trabalho. Aumentando uma loja, aumenta o seu trabalho. Aumentando um ponto de venda, aumenta o seu lucro. Aumentando uma operação comercial numa cidade que ainda não tenha a operação comercial que você lidera hoje. Você sabe que aumentando uma operação comercial em tal lugar, aumenta o seu trabalho, seja com as pessoas, seja com a organização e a logística de tudo que precisa ser feito. Então, olha só, líder, o que você precisa ter muita atenção com algo que acontece com todos os seres humanos, acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa, a autossabotagem. Autossabotagem. Sim, nós somos os principais sabotadores dos nossos próprios sonhos, certo? Por motivos que nós nem conseguimos dar conta. Muitos de nós fomos
nós fomos bloqueados na nossa infância, muitas vezes, quando a gente sonhava demais, sem freio, querer fazer isso, querer fazer aquilo. E quantas pessoas vieram para a gente falar, menino, pare de sonhar, volta para a terra. Imagina você, às vezes até alguns amigos, né? Sem maldade, imagina você sonhar com isso. Entende? Então, assim, isso ao longo dos anos pode sim criar certos bloqueios inconscientes em nós. E outra questão que se coloca aqui também é o autoconhecimento. Quando eu pergunto até onde você poderá chegar com o seu poder de liderança na sua mão, olha todas as estações desse curso como delegar melhor, como descrever os processos, como definir o checklist do seu funcionário, como encontrar esse funcionário, como contratar, como fazer uma análise SWOT, como planejar uma operação comercial. Essa operação comercial que você aprendeu a planejar pelo 5W2H, pode ter certeza que o gerente da Coca-Cola, nesse momento, está com uma planilha dessa na frente dele. A diferença da planilha do gerente da Coca-Cola para a sua é a complexidade e a quantidade de liderados que existe. Mas, muito provavelmente, o gerente está seguindo o processo, está seguindo definições e variáveis já colocadas para você no 5W2H. Beleza? Então, assim, como delegar pessoas, como compreender as pessoas, como enxergar aquela linguagem silenciosa, né? Como dar e receber feedbacks. Todas essas estações que a gente vem passando nesse curso são as estações que um grande diretor numa multinacional vive todos os dias. E por que não pode ser você, esse diretor dessa multinacional? Por acaso, Deus colocou um cérebro no cara diferente do seu? Ou o cérebro é o mesmo? Guardando devidas diferenças de hereditariedade, né? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavó, diferenças de hereditariedade, o nosso cérebro tem mais ou menos a mesma constituição. Tem mais ou menos as mesmas engrenagens. O que muda é como eu uso, como você usa, como o gerente da multinacional está usando nesse momento. Então, uma vez colocado, uma vez desenvolvido, obviamente que o que você está aprendendo, você precisa praticar, porque é a ação que vai te trazer a experiência do processo e do conceito, né? Então, vai delegar, vai conversar, vai alinhar o time, vai colocar metas aonde não tinha, vai descrever o processo de cada liderado aonde não existia, porque 99% dos empreendedores do nosso país não têm os processos escritos, não têm os processos definidos. Para você ter processos definidos, descritivo de cada área, plano de carreira consolidado, escritinho, no gráfico, no mapa, você vai precisar ir para uma empresa corporativamente bem constituída, né? Você vai precisar ir para um grupo maior. Aí, essas estruturas já estão prontas. Se você está numa empresa onde você despacha direto com o dono, provavelmente você não tem nem o descritivo do seu cargo pronto, porque eu vivo dando mentorias aqui, tanto para empreendedores que estão contratando pela primeira vez o gerente. E vira para mim e pergunta: meu Deus, mas o que que o gerente vai fazer se eu faço tudo? Se eu faço tudo, né? Então, assim, comece a enxergar a tua empresa, o teu negócio, com o departamento do RH, é você. Com o departamento financeiro, opa, aí você é limitado. Aí não é você, aí de repente é direto os donos. Com o departamento de marketing, opa, ainda é você, às vezes mais compartilhando com o dono.
Comece a enxergar essa organização na sua empresa para você poder ter mais asas na sua liderança. Ter mais asas na sua liderança. Tá? Todo líder, ele tem asas. Ele pode voar. É poder comprar uma passagem de avião hoje para onde você quiser. Ou para uma reunião em São Paulo, ou para um simpósio em Minas Gerais, ou ficar 2 dias em Fortaleza numa capacitação gerencial. E por que que você vai conseguir ficar lá 2 dias? Porque a tua operação está planejada, porque os teus funcionários estão bem liderados. Cada um sabe o que fazer. Ninguém é criancinha no processo de atingimento das metas. Entende? E a gente precisa contratar gente boa, gente criativa, gente que compreenda como é que a gente fala. Até porque, se você precisar ficar 2 dias em Fortaleza numa capacitação gerencial, você precisa ter um assistente, um substituto, onde você vai chegar com o seu time e vai falar: olha, eu vou me ausentar 2 dias, vou e não vou, porque a gente vai continuar conversando aqui pelo vídeo, pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp. Os processos estão todos organizados, vai chegar sem hóspedes na sexta-feira à noite, e aqui já está tudo organizado para receber. E aí, na minha ausência, se acontecer algo fora do script, algum imprevisto, aqui está fulano de tal que vai poder resolver ou vai ter um contato direto comigo para a gente definir as soluções de cada problema que possa surgir na minha ausência. Então, assim, é muito grande o poder de um líder. É muito incrível. Chega a ser extraordinário. Se você tiver dentro de você alguma estrutura, alguma variável que faça você duvidar disso, é onde entram essas ferramentas da mentoria de hoje. São ferramentas de autoconhecimento. Mas se eu colocar essas ferramentas lá no primeiro dia de aula, nossa senhora, o que é isso? Psicologia? Coaching? Mas hoje, na sexta mentoria, eu consigo trazer todas as ferramentas de autoconhecimento, as mais básicas, para que você faça essa jornada do autoconhecimento, para que você se conheça melhor, para que você não se limite, para que você se perdoe, para que você perdoe seus pais. Todos os nossos pais nos traumatizaram, assim como nós, eu, mãe, também, talvez esteja traumatizando meu filho inconscientemente, sem saber, né? Por querer oferecer a melhor informação, o melhor cuidado. Então, assim, o que os nossos pais cometeram com a gente é digno de perdão, é digno de uma oração, que muitas vezes isso foi inconsciente, assim fizeram com eles, e não é justo que a gente carregue isso como uma decisão, entende? Ah, meu pai nunca acreditou em mim, eu nem conheci o meu pai, na verdade, meu pai biológico, então, sim. Mas quem tem que acreditar em mim a partir de agora sou eu, a responsabilidade do meu destino e da minha vida é minha, não é mais dos pais. Não é mais. E quem critica, que fique criticando aí pelo meio do caminho. Você não pode, você tem que se blindar em relação a isso. Porque já que você tem ferramentas poderosas na sua mão, você sabe fazer planejamento, você sabe conversar com o liderado, você sabe que muitos não vão gostar das suas atitudes. O líder sabe disso, que ele não vai ser amado por todos. Ele pode ser reconhecido, respeitado, à medida que ele vai montando o seu time, você vai montando essa equipe que te respeita, que te reconhece, e que, obviamente, através das confraternizações, vocês vão melhorando esse senso de pertencimento. Mas, se em algum momento precisar demitir, chamar atenção, você precisa fazer isso com uma certa, com certo profissionalismo. Então, se você criar uma relação amizade em excesso com cada liderado, você vai se sentir desconfortável quando você precisar demitir, quando você precisar chamar uma atenção, entendeu? Então, no sentido de corrigir uma atitude, né? Corrigir alguma atitude que esteja sendo feita de forma sem qualidade ou equivocada no processo. Então, a gente precisa saber ter esses pilares da liderança para que a gente saiba que
A gente é líder, tem que delegar, tem que comandar. É da nossa atitude que vai, é, que vai, você vai apresentar um resultado no final do mês. Então, o resultado apresentado no mês passado, ele é reflexo direto desse seu poder, ele é reflexo direto dessa sua competência. Tá? E essa é a hora de ficar confortável, de ficar à vontade, de vencer o que precisa ser vencido ainda. Faça uma investigação nessa questão da autossabotagem, e eu tenho uma aula completa sobre isso. Depois eu vou te passar o link dessa aula completa. É um momento importante para você rever, para você se posicionar, porque daqui para o final do curso é basicamente construir o seu estilo de liderança, que cada um vai ter o seu estilo. Então, isso aqui é muito importante, que precisa ser dito, porque você não tem limites aqui, principalmente no nosso país. Eu não conheço os outros países, por isso que eu digo no nosso país, né? No nosso país, o nosso país tem carência de líderes em todos os lugares, mas nas capitais, nas cidades pequenas, muito mais, tá? Nas cidades mais distantes, muito mais, porque estão mais longe dos centros de informação, de capacitação, faculdade de administração, que nos ajuda um pouco a ter um pouco mais dessa galera treinada, né? Em gestão, em processos. Mas, por outro lado, é a prática que você está tendo, é a vivência que você está tendo que constrói as boas lideranças, né? Obviamente que há muita gente saindo das faculdades e das academias, obviamente, mas há muito mais proporcionalmente de pessoas empreendedores que estão formando essa liderança no dia a dia, tá? E pessoas também que estão conseguindo, bons profissionais que estão conseguindo essa oportunidade nas empresas. Então, assim, você não pode subestimar o seu poder de liderança, ele é imenso, ele é tamanho, e você deve usá-lo a partir de então, entendeu? Você não pode ser o primeiro a se boicotar, você não pode. Se uma pessoa vem e fala algo para você, duvida da sua capacidade, isso é muito comum, os liderados. Eles não falam, e às vezes eles falam. Eu já escutei isso inúmeras vezes, dando consultoria nas empresas. Olha só, hein? O dono me contrata para dar consultoria e quando eu vou falar com o liderado está resistente aos processos, resistente às regras. Já teve funcionário que pediu demissão imediatamente ao eu declarar uma nova regra. E está tudo bem, a gente está preparado para isso. Eu não posso ter no time pessoas que jogam contra a empresa. Isso aí eu não posso tolerar. Então, assim, o funcionário, em muitos momentos, ele vai estar resistente a você, ao seu poder. Quem é você? Principalmente se você chegou depois de alguém. Porque já no nosso cérebro existe essa situação. Fulano tem 20 anos de casa, ele merece ser supervisor, ele merece ser líder. Mas não é o tempo de casa que faz uma boa liderança. É o conjunto dos atributos que um líder precisa ter, como planejador, como executor do plano de ação, como comunicador para comandar, delegar, conduzir o melhor clima organizacional dentro da sua equipe. Nem todo mundo consegue fazer isso no campo das relações humanas. Eu acho que é um dos principais gargalos da liderança, né? Como desenvolver esse bom clima organizacional? É necessário treinar a equipe, é necessário ajudar, é necessário corrigir, porque quando você permite, exemplo, estou liderando uma equipe de vendas, eu tenho 10 vendedores, quando eu permito que 3 vendedores atingem a meta, 3 vendedores conseguem vender bem, ganham bem, porque vendem bem. Aí eu tenho 3 vendedores que não batem a meta, que não atingem, que só ganham o salário mínimo. Eu estou permitindo que essa equipe não vai crescer. Tem pessoas aqui que estão aqui trabalhando pelo salário mínimo, permitindo isso.
entende? Então, assim, as coisas que a gente permite, as coisas que a gente incentiva, influencia a equipe a fazer, vai impactar diretamente os nossos resultados. Então, tudo isso é um conjunto de capacidades, né? Então, além do declarar, também o analisar. Analisar o que deu certo, analisar o que não deu, saber a hora de demitir uma pessoa pela análise dos números de produtividade e performance que ela apresenta. Então, é esse conjunto de competências que vai fazer uma boa liderança. Nem sempre é o mais antigo. Nem sempre é. Se você tem uma pessoa com 30 anos de casa que não se atualizou, olha a quantidade de jovens hoje que a gente precisa liderar, né? Contratar, desenvolver, integrar com os mais antigos, mais as ferramentas que já existem de tecnologia para a gente não ficar isolado do mundo. Então, assim, nem sempre é um conjunto de competências. E quando esse profissional, que pode ser supervisor, que pode ser gerente, olha o que acontece. Quando ele não existe dentro da organização, se o empresário não quiser ficar dentro da empresa, ele precisa contratar externo. Ele vai precisar contratar externo, como recentemente eu fiz uma contratação de supervisão, entendeu? Difícil, difícil, mas a gente acha, né? E tem diretores, tem gerentes, diretores, supervisão, isso que eu quero completar aqui a minha explanação para você, é que existe a faixa salarial desse profissional começa em 2,5 e chega a 25 mil. Olha só, comece em 2,5 e você pode multiplicar vezes 10 no Brasil, que é um espaço que eu conheço, tá certo? Que eu tenho banco de dados aqui, que eu consigo ver a faixa salarial de liderança e supervisão em todo o território nacional. Agora, você imagine no exterior, né? Você imagine uma liderança do seu segmento em Portugal, em França, Itália, né? Então, aí já não é vezes 10, deve ser vezes 20, vezes 30. Então, assim, não tem limite. É colocar o que você está aprendendo em prática, porque o que acontece aqui dentro desse microcosmo, que é a sua empresa, acontece no macrocosmo, acontece numa empresa maior. E é você liberando esses recursos, liberando esse conhecimento, colocando em prática, que você vai se tornar um líder melhor, ok? A gente está aqui passando da metade do processo das mentorias. Então, agora é ganhar, é colocar em prática para ganhar esse estilo, para ganhar essa decisão, para ganhar essa definição, inclusive até esses erros, porque eu não vou falar para você que você não vai errar, tá? Se você tem medo de aplicar com medo de errar, eu vou dizer, você já está errando. O erro da liderança é ter medo de errar, porque é inevitável, o erro vai acontecer. Com qualquer profissional que trabalha, o erro é inevitável. Agora, o que eu vou fazer com esse erro? Qual vai ser a resposta? E eu digo isso com tranquilidade, porque muito do que eu consigo transmitir para os meus mentorados são erros que eu cometi, que eu não quero que você cometa. E por isso que eu faço essas ferramentas que facilitam o seu dia a dia. Por exemplo, contratar pessoas. Eu já fiz um checklist com 2 páginas que vai diminuir sua margem de erro. Então, erros que eu cometi quando eu contratava sem checklist, sem seguir um roteiro de perguntas, hoje eu não cometo e você também não precisa cometer. Você vai cometer outros erros. Existe um erro impossível de você não cometer. Por exemplo, contratar algum tipo de profissional que tem uma psicopatia mais perigosa. Isso é inevitável, a gente não consegue ver. Você pode mandar para o psicólogo, às vezes, e talvez ele não vá conseguir ver, entende? E outra coisa, que tenha algum transtorno de humor, muitos de nós temos, muitos de nós. Se for mandado para o psicólogo, vai ter lá algum transtorno de alguma coisa. Então, não é isso que impede a gente de trabalhar, de ter resultado, de conviver em equipe, certo? Você, como líder, você vai se ater a outras questões. Não é o fato do cara ter TDAH, H, não é isso.
é o quanto ele consegue ser competente para aquela função. Agora, obviamente, se essa característica psicológica, psíquica, vai impedir ele para algumas funções, por exemplo, talvez operar a máquina, talvez, entende? Talvez não, que alguns são extremamente focados, essa que é a verdade, e outros não são, que tem déficit de atenção. Mas se for passar o pente fino, numa empresa com 100 funcionários e for por esse viés, demite todo mundo, não vai conseguir trabalhar só com gente certa da cabeça. Não vai conseguir encontrar o funcionário perfeito. Não existe. O que existe é uma liderança otimizada, que você vai sim se preocupando com cada um do seu time. Se ele está bem psicologicamente, se ele tem alguma limitação que limita o cargo, o outro não tem, né? O outro é vendedor externo, aí ele pega o carro, ele vai, ele viaja, ele tem autonomia, ele dá feedback, ele entrega os relatórios, então ele está apto para fazer o trabalho externo, certo? Aí o outro vai ser para cada cargo, para cada descritivo, você tem um conjunto de competências e de habilidades, certo? E aqui, para ser líder, você também tem esse conjunto de competências e habilidades que vem do equilíbrio daquelas quatro características comportamentais que você já tem aí no seu perfil comportamental, no seu perfil profiler. Obviamente, um analista alto não gera um bom líder de pessoas, porque ele demora na ação, ele demora na acabativa. Da iniciativa para a acabativa, para o analista alto, é demorado. Para o comunicador alto, ele precisa melhorar poder de execução, já que ele gosta de conversar, já que ele dá espaço para as pessoas falarem, porque ele gosta, é sua zona de talentos, então ele precisa aumentar o poder de execução. O poder de execução, o executor alto, junto com o planejador, geram líderes incríveis, tá? E você tem o seu perfil profiler para você analisar ali o número que está, definir todas as ações que você vai fazer mais a partir de hoje. Você vai fazer mais para que você coloque em prática, para que você erre e traga os problemas para a gente resolver juntos, até a gente concluir a mentoria na 10ª. Então, esse ponto é importante, porque você não tem limites. Não, Deus não colocou limites aonde você pode chegar. Eu estou aqui para te falar isso. A única pessoa, as outras pessoas te criticando, te observando, te analisando, olhando canto de olho, nem os funcionários duvidando de você. Não, eles não têm o poder de te limitar, de limitar o seu voo. Eles não têm esse poder. Nenhum funcionário, nenhuma pessoa externa a você tem o poder de mudar o seu humor hoje. Não tem. Ah, fulano me falou uma coisa que eu perdi o dia. Você perdeu o dia porque você quis, você permitiu que aquela fala endemoniada entrasse dentro de você. Você, com o poder de tirar essa fala de dentro de você. Incrível como é que a gente tem dois ouvidos. Parece que um é para entrar e o outro é para sair, né? Só pode. É... Então, assim, você não permita que as pessoas é, alterem o seu bom humor, tá? Altere a sua motivação. Não permita que as pessoas venham jogar água fria em você, certo? Se saia. É você que tem que ter autocontrole sobre o que você acredita. As pessoas podem falar o que quiser, mas o que você acredita o poder é seu. É você que tem que controlar esse seu poder imenso, gigante. Porque, do ponto de vista da liderança, você não tem limites. É até perigoso eu falar isso, porque é um poder muito extraordinário. Mas você só vai desenvolvê-lo à medida que você coloca em prática. Não é só estudando. Eu tenho 20 livros aqui de liderança. Não são esses livros aqui na minha estante.
que vão me dar poder de liderança. Obviamente que eu adoro lê-los. De vez em quando eu estou de vez em quando eu estou falando sobre um ou outro aí no meu Instagram. Adoro lê-los, mas não é eles que vão me dar o poder. O conhecimento ele só vai ser poderoso quando eu coloco em prática, tá? Então, colocar em prática é super importante. E você vai vendo a partir de agora, então, que mais você pode fazer que você não estava fazendo por falta de acreditar em si mesmo. E essas ferramentas que eu acabei de te passar é um conjunto poderoso de ferramentas de autoconhecimento, que você pode usar para o seu auto-feedback e você pode usar também, em algum momento, uma ou outra, você vai avaliar o contexto com os liderados, certo? Muitas delas funcionam também com os liderados.